Glórias a Deus, eu saúdo você na paz do Senhor nessa manhã, que é fiel, que é todo-poderoso e se preocupa com sua vida. O livro de 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 9, vai mostrar para você o verdadeiro evangelho, o combate do soldado cristão. Louvado seja Deus. Porque tenho para mim, diz o apóstolo Paulo, que Deus a nós apóstolos nos pôs por último como condenado à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Louvado seja Deus. Observa o que o apóstolo está dizendo. Porque tenho para mim que nós, apóstolos, Deus nos colocou como últimos condenados à morte. Isso por amor do Evangelho, por amor de Cristo. E ele diz, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Para o mundo nós somos um espetáculo, motivo de piada. Os anjos estão assistindo o que nós estamos passando pelo nome de Cristo. O que a igreja verdadeira passa pelo nome de Cristo. O que o apóstolo passou, suportou por nome de Cristo. Os anjos estavam assistindo, o mundo e os homens estavam assistindo. E ele diz, nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Totalmente as pessoas que se diziam ser cristãos da época desprezavam os apóstolos, dizendo que eram os sábios, que eram os nobres, que os apóstolos eram fortes, os apóstolos eram os fracos. E começa falando da luta, do combate que ele suportou por Cristo e diz, até esse presente hora temos fome, até esta presente hora sofremos fome e sede. Estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Isso é ser cristão. Isso é uma guerra travada do bem e o mal. Em que as pessoas que fazem a vontade de Jesus, eles sofrem perseguição até da própria igreja. E esse evangelho de rosa, de prosperidade financeira, em que pessoas vivem de ostentação, esse não é o evangelho de Cristo. Esse é uma adaptação de um evangelho de mentira criado pelo homem. Essa é a maior mentira contada por Satanás para enganar a humanidade dessa geração. Louvado seja Deus. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Trabalhamos com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Enquanto as pessoas procuravam a ocasião para acusar o apóstolo, que ele era sustentado pela igreja, estava tirando da igreja, ele trabalhava com as próprias mãos para não dar ocasião ao diabo de blasfemar o nome de Deus. Enquanto o povo injuriava, ele bendizia e orava pelas pessoas. Eu acredito que você percebe que é diferente nos dias de hoje. Louvado seja Deus! Somos blasfemados e rogamos até o presente. Temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de tudo. Louvado seja Deus! Eu pergunto para você, você quer viver do Evangelho? É isso aqui, o Evangelho de Cristo. Viver do Evangelho é viver na dependência de Cristo, na disposição do Espírito Santo, para que Ele nos capacite a fazer a vontade de Deus. Isso é viver do Evangelho. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E Ele continua dizendo, somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como o lixo do mundo e como a escória de tudo. Você quer ser o lixo do mundo comparado com o lixo do mundo por amor a Cristo?
Certamente que não. Por quê? Porque estão acostumados com um evangelho de mentira. Leia a Bíblia para você entender qual é o evangelho de Cristo. E ele fala: não escrevemos essas coisas para vos envergonhar, mas para mostrar-vos como meus filhos amados. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teria, contudo, muitos pais, porque eu pelo Evangelho me gerei em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no ministério dele, muitas pessoas foram convertidas e ele considerava aquelas pessoas como seus filhos e pagava o preço para que os seus filhos fossem educados e edificados no caminho do Senhor. Louvado seja Deus. Admoestamo-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Ele trazia a responsabilidade para ele, para que as pessoas olhassem para ele e vissem o estilo de vida dele, a fidelidade que ele tinha a Deus e reconhecesse que é possível o homem pecador se sujeitar a Deus e ser fiel a ele, se tiver propósito de ser fiel. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensina em cada igreja. O apóstolo estava preso, irmão. Ele não estava ostentando em carro de luxo, ele estava preso em Roma. Estava preocupado com a igreja, mandando carta, porque mesmo preso, ele assumiu assumia a sua responsabilidade como responsável pela igreja do Senhor. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então, conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Eu estou fazendo essa leitura extensa para você entender o que significa ser um cristão de verdade. Esse é o combate do cristão. Aquele que foi chamado por Deus para enfurecer o inferno com a sua obediência a Deus e viver na dependência do Espírito para não ser engolido pelo poder do inferno. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. E hoje é dia de salvação para você que não é salvo. Se aproxime do Senhor. Busque o verdadeiro evangelho, porque senão você vai se perder achando que está servindo a Deus. Você pode se perder dentro da igreja. Louvado seja Deus. Isso é um alerta. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Santo e fiel, todo-poderoso, majestoso, Deus dos deuses e fiel. Eu quero, Senhor Deus, se glorificar nessa manhã. Eu quero render, Senhor Deus, louvores e graça ao teu santo nome. Eu quero usar minhas palavras, Senhor Deus, para falar do teu amor, falar da tua vontade, da tua existência, do teu amor, Senhor Deus, pelas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te peço que a tua graça repouse, Senhor Deus, nesse momento nos hospitais, nos presídios, na casa dos idosos, nas casas de recuperação, nos prontos socorros, Senhor Deus, lotado, em quem tem pessoas perecendo, que o teu Espírito possa fazer uma visita nesses lugares, Senhor Deus, e possa salvar as pessoas, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor Deus, revela o verdadeiro evangelho no coração dessa geração, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.